Olá, residentes! Vamos dar início então à nossa quinta aula referente à aplicação da avaliação pós-ocupação, mas dessa vez em edifícios institucionais. Aqui eu trago para vocês, até alguns de vocês talvez não conheçam, né, aqui a fachada histórica da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Então nós temos aqui dois campos, principalmente aqui na cidade de Ponta Grossa, um no centro da cidade, que é esse aqui, fachada histórica. Nós temos o campus de Uvaranas também, que é um pouquinho mais afastado do centro de Ponta Grossa, mas que seriam edificações, e existe a grande possibilidade da aplicação da PO. Inclusive a gente já fez algumas aplicações em trabalhos de conclusão de curso aí nos anos anteriores. Então, a aplicação da avaliação pós-ocupação em edifícios institucionais é de grande relevância, né? Principalmente por considerar a possibilidade de retroalimentação de projetos semelhantes. Então, a gente tem várias possibilidades ali, com a aplicação da PO, de melhorar as nossas edificações existentes, mas também de retroalimentar projetos novos. Então, como são, de repente, utilizações correlatas, laboratórios, salas de aula, com a retroalimentação lá desses meus projetos, eu consigo melhorar também e, de repente, dar um melhor uso para a minha edificação, para as edificações que eu vou construir, além de melhorar a edificação já existente. Os edifícios institucionais, em geral, eles são constituídos de dois grandes grupos de usuários. Nós temos lá os nossos ocupantes, né, no que se refere ao tempo de permanência dessas pessoas dentro lá da nossa edificação. Então, nós temos lá a população fixa, que são lá, de repente, os professores, os usuários, e a população flutuante, de repente, algum aluno, alguém que vai estar utilizando, de repente, a edificação para alguma outra finalidade, que não apenas as aulas. Então, a gente tem dois tipos de populações lá na nossa edificação. Pensando aqui como população flutuante, de repente, também lá um prédio da prefeitura, onde você vai, de repente, lá para protocolar um processo, pegar algum projeto, alguma coisa nesse sentido, vai numa reunião. Então, você não vai atuar, não vai estar lá diariamente lá naquela edificação. A concepção de uma edificação escolar, pensando aqui no caso até da própria universidade, ela demanda planejamento para promover a integração das relações entre os ambientes em si, né, pedagógicos, e apresentar um dimensionamento espacial desses fluxos, né, das pessoas que vão estar lá circulando, né, que esse fluxo seja adequado, né, e observar boas práticas de acessibilidade e ergonomia também nas nossas edificações. Então, a gente tem que prever também, além da utilização nesse momento, de repente até a possibilidade de aumento de fluxo de pessoas. Então, a questão até das próprias normas de acessibilidade, que a gente vai ver na sequência, vou citar para vocês lá um pouquinho mais para frente na aula. Aqui, como estudo de caso, apenas para a gente iniciar, foram feitos estudos de casos em 3 escolas distintas, aqui denominadas A, B e C, onde a gente tem aqui algumas variações entre área do terreno, área construída total das edificações, certo? Número de pavimentos, 4, 2 e 3, sistemas construtivos, de pilares e vigas, por exemplo, tem diferença também. Concreto pré-fabricado, aço estrutural e painel treliçado. Das lajes aqui, painel treliçado, tijolo furado. Aos tipos de vedo, tijolo furado, chapa de metal perfurada. Então isso pode trazer informações diferentes lá nas análises. Proteção para controle solar, elemento vazado cerâmico, chapa de metal perfurada, elemento vazado cerâmico ou cerâmico em áreas de circulação, ferro pintado, esquadrias de ferro e revestimento cerâmico, paredes e pisos, revestimento cerâmico, revestimento, pintura látex fosca, na parte de pisos, acabamento de paredes e coberturas, telha metálica pintada e telha metálica pintada também. Então, essas informações iniciais aqui das obras A, B e C, que são obras aí com viés escolar. Então, aqui tem algumas imagens, da edificação B e da edificação C, das escolas, no caso. Então, aqui tem algumas informações também quanto à quantidade de alunos, Na escola A, 1.173, na escola B, 1.316 e na escola C, 1.915. Então, tem uma diferença aqui do número de usuários lá dessas escolas. Quantidade de professores também
funcionários administrativos têm uma diferença também, e os turnos de operação. Então, na escola A, lá, matutino, vespertino e noturno, ensino de jovens e adultos. Na escola B, matutino, vespertino e noturno, ensino de jovens e adultos também. E na escola C, a mesma utilização, matutino, vespertino e noturno. Então, as nossas escolas geralmente funcionam, escolas públicas funcionam dessa forma, né? A gente tem lá de manhã, tarde e noite lá sendo utilizadas. Uma análise preliminar lá desses nossos ambientes, dessas edificações, inclui os seguintes procedimentos que a gente tem que adotar. Leitura do projeto, certo? Então, começa pela leitura do projeto, entendimento do projeto, avaliação desses projetos de arquitetura e projetos complementares, elaboração de as-built, caso seja necessário, né, tem alguma alteração, e levantamento de informações quanto ao tempo de ocupação, né? O tempo de ocupação é muito importante para a gente fazer essas avaliações, quantidade de usuários e horário de funcionamento, identificação de diretrizes e restrições específicas, código de obras, normas pertinentes ali, de repente, municipais, né, ou em algum outro tipo de âmbito, e determinação de indicadores de desempenho e referências de qualidade, benchmarks. Quanto às normativas observadas, a gente tem várias normativas, mas a gente consegue citar algumas, né, como a NBR 15575, seria a nossa norma de desempenho, e as ISOs também. Nós temos aqui alguns instrumentos adotados para essas pesquisas específicas dessas três escolas. Então, os instrumentos adotados foram o Altrog, checklist, mapa dos fluxos, onde foi feita a verificação dos fluxos de utilização dos espaços, medições e simulações de conforto ambiental, entrevistas, atividades do grupo focal e questionários. Aí os participantes de cada uma dessas etapas, então aqui no Altrog você tem lá o especialista, né, em visitas guiadas por usuários, e o diretor e os funcionários. Aqui no checklist, especialista, especialista, especialista. Nas entrevistas foram feitas lá com o diretor, funcionários administrativos, atividades do grupo focal, professores, funcionários de limpeza e inspetores, e o questionário foi feita a aplicação também lá para os alunos. Então, aí tem aqui alguns aspectos que foram avaliados, depois vocês podem observar aqui na aula ou até mesmo lá no material didático que tem disponível para vocês. Com base na aplicação ali de um pré-teste, inicialmente foi verificada uma maior facilidade de compreensão dos usuários por parte desses respondentes, né, da escola nominal de 4 pontos. Então, que permite estimular um posicionamento crítico em relação às perguntas. Então, inicialmente, foi feita a colocação aqui em 3 pontos, péssimo, intermediário e excelente, e posteriormente foi feita essa escala aqui entre péssimo e excelente com 4 respostas, melhorando um pouco o entendimento de cada um dos elementos que foram estudados. Então, você poderia ir de péssimo, né, regular, um pouquinho bom e excelente. Então, foi feita uma alteração na escala, como eu já havia comentado com vocês. O pré-teste ele é muito importante para a gente identificar se eu posso alterar alguma coisa, né, antes de eu fazer essa minha análise, porque depois que eu coletei os dados, às vezes eu posso identificar que eu errei, né, que eu errei numa escala, que eu errei, fiz uma pergunta de repente equivocada, e no pré-teste eu consigo já fazer essas adequações. Foi o que os estudiosos aqui dessas 3 análises identificaram. Aí tem algumas questões interessantes aqui, algumas informações interessantes para a gente trazer. Por exemplo, quanto ao conforto térmico. Então, como tinham respostas, né, 4 tipos de respostas diferentes, excelente, satisfatório, insatisfatório e péssimo, a gente consegue ver que quanto ao conforto, né, que as escolas, por exemplo, aqui nós temos, né, a nossa legenda em preto, a escola A, em um cinza mais clarinho, a escola B, e em um cinza um pouco mais escuro, a escola C, a gente consegue ver que escola A e escola B, né, a maioria dos respondentes disseram que a questão do conforto térmico é péssima. Então, essas escolas têm lá algum problema construtivo ou alguma forma de construção que, de repente, não privilegiou a questão do conforto térmico, e fica muito claro e evidente aqui pelo feedback dos usuários que tem problemas sérios. Já a escola C, a gente consegue ver aqui que várias pessoas disseram que a parte de conforto é excelente, né? 22,4% são uma grande porcentagem aqui de respostas para excelente, né?
satisfatório 37,1, insatisfatório 15 e péssimo 21. E aí tem aqui algumas pessoas que colocaram aqui não se aplica, né? Mas a gente consegue ver que uma diferença bem grande aqui entre as outras escolas, então aí teria que fazer uma análise realmente do projeto, o que está acontecendo lá para ter essas respostas tão variadas aqui. Quanto ao conforto acústico, né? Tem lá a questão do nível excessivo de ruído externo, foi amplamente abordado nas escolas A e B. Nível excessivo de ruídos produzidos nas áreas internas, todas as escolas com pontuação lá dizendo que tem problemas, né, quanto a essa questão do ruído interno. Pouca eficiência do isolamento entre ambientes, entre salas de aula, todas as escolas também com problemas. Entre o pátio e as salas de aula, também todas as escolas com problema. Entre as áreas de circulação e salas de aula, todas com problema. Entre a quadra de esportes e a sala de aula também, todas com problema. Então, a questão acústica foi amplamente criticada aqui em todas as 4 escolas. Baixa qualidade das condições acústicas das salas de aula e, consequentemente, inteligibilidade precária, além de tempo de reverberação inadequado. Todas as escolas também com problemas lá, até não só pela observação dos alunos, mas também com a utilização de equipamentos. E a falta de ambientes com condições acústicas adequadas para apresentações e palestras também, todas as escolas com problemas lá nesses quesitos. Quanto às análises relacionadas lá às questões de condições de conforto térmico, visual, a gente consegue fazer uso de softwares. Tem vários tipos de softwares que a gente consegue fazer a simulação, né? Quanto à insolação, aí você tem lá, por exemplo, na escola Breeze, tem a instalação de algum outro elemento, de repente, arborização para melhorar essa questão do conforto térmico, visual e lumínico, né? Então, aqui a gente consegue, por meio dos softwares, fazer essa análise da variação, inclusive das estações do ano. A gente consegue colocar a nossa edificação e essa trajetória solar anual facilita muito na hora da gente fazer um projeto adequado, né? E diminui esse tipo de problema quanto ao conforto, principalmente térmico lá das edificações. Então aqui a gente consegue ver lá aquelas imagens feitas lá com câmera térmica, onde a gente tem lá aqui a insolação direta nas salas de aula, sem praticamente nenhum impedimento. Isso dificulta, né, o uso lá das salas de forma adequada. Só quem já utilizou e ficou lá numa sala de aula onde pega sol dentro dela, sabe do que eu estou falando, da dificuldade que a gente tem de calor, né? Muitas das salas de aula das escolas não têm ar-condicionado, até das próprias universidades não tem ar-condicionado, então você tem que deixar a janela aberta, né? Fecha a cortina fica quente, todo o ambiente fica quente. Então tem essa dificuldade, né, de utilização. Alguns pontos que foram pontuados também, né, foi observada a alta recorrência de manifestações patológicas nessas edificações, né, referente lá à baixa durabilidade de componentes. Então a gente consegue ver que uma porta lá com a vista totalmente arrancada, estragada. Isso é bem comum a gente observar em escolas, porque é diferente, por exemplo, essa porta aqui da porta lá da nossa casa, onde a gente vai abrir poucas vezes por dia, né? Uma porta de sala de aula é aberta infinitas vezes no dia, então tem que ser feito de um material muito mais durável, até pelo cuidado dos usuários, né? Que eles não têm tanto cuidado assim. Então, às vezes a especificação no material, de repente, para esse tipo de porta aqui, não seria mais indicado uma porta de madeira simples, como a gente consegue ver que essa aqui é. Quanto ao plano de necessidades, alterações lá dessas edificações, a gente tem lá a sala com acústica inadequada para aulas de música, isso foi uma recomendação das escolas. Ambiente para apresentação dos alunos também, né? Inexistência desse tipo de ambiente. A inexistência de zeladoria, né? A zeladoria seria lá a parte que vai trabalhar com manutenção, cuidado da edificação. Então, muitas escolas realmente não têm edificações novas. A gente consegue ver que não tem espaços para zeladoria, para a parte de limpeza, inclusive, né? DMLs para guarda de materiais de limpeza. Área para instalação de armários, que permite o armazenamento de pertences dos alunos, também foi uma recomendação das escolas. E salas de informática com problemas, a gente consegue ver aqui até uma sala de informática que não seria, né, o uso adequado, de repente, lá para o professor ministrar, né, de repente, uma aula de informática para os alunos, onde todos eles ficam de costas aqui, né, virados para a parede. Então, essas recomendações todas as escolas pontuaram.
Aí aqui tem um mapa onde é possível vocês observarem até pelo link aqui, né? Deixa o link aqui, também lá no material didático vai estar com essa imagem, né, em alta definição e tendo o link também para vocês conseguirem acessar, que é aquele mapeamento das irregularidades do que precisa ser melhor observado lá nessas edificações. Então aqui vocês conseguem acessar essas recomendações depois. É proposto, além disso, né, a gente consegue fazer a proposição de um processo para modelagem dessas informações que inclui alimentação sistemática das propriedades e um sistema de banco de dados composto de tabelas associadas aos componentes. Então a gente consegue inclusive já fazer a especificação de melhores componentes, né, dentro lá dos nossos próprios projetos, na hora da gente fazer o projeto com componentes mais adequados, materiais mais adequados. Então essa é uma recomendação também dessa APO. Aí saindo um pouquinho lá da parte escolar, entrando aqui em edifícios hospitalares sobre a ótica de fluxos, né? Apresentei a fachada da UEPG, do prédio histórico, apresento aqui uma imagem lá do nosso hospital universitário aqui também, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, nosso querido HU, que a gente chama. Então, a gente tem, além da universidade, nós temos aí os HUs nossos, né, o nosso HU, e temos algumas outras sedes aí do HU na cidade também. Então, as melhores alternativas ali para o futuro dos edifícios de saúde envolvem a tomada de decisões por equipes multidisciplinares, conhecedoras dos serviços médicos, dos sistemas de saúde e das funções atribuídas às equipes de engenharia e arquitetura envolvidas na gestão desse nosso processo lá, do seu uso e operação. É muito interessante, né, citar essa parte aqui, porque esse é o prédio existente hoje do HU. E a gente tem a previsão de construir uma torre parecida com essa aqui, né, com as mesmas características externas, parte de arquitetura, partindo aqui ao lado dessa segunda edificação com 2 pavimentos, né, de uma segunda torre do nosso hospital. Então a gente está exatamente nesse momento fazendo esse tipo de análise aqui na universidade. A gente montou realmente uma equipe multidisciplinar com muitas pessoas. Então tem vários engenheiros e arquitetos que estão trabalhando nesse projeto. Além disso, a gente tem as equipes técnicas do próprio HU, né, trabalhando para realmente dizer quais são os anseios e quais as necessidades técnicas, e tudo isso a gente tem que trabalhar em conjunto, né, com essa questão da multidisciplinaridade, para que funcione da melhor forma possível. Porque a gente tem algumas normativas que impedem que sejam feitas algumas questões em hospitais, né? Algumas normativas que facilitam, de repente, você fazer a modelagem do ambiente, mas tudo isso está ligado lá ao conforto dos usuários e a definição de engenharia e de arquitetura para esses ambientes. No estudo desses aspectos de funcionalidade lá desses ambientes, os aspectos funcionais e de fluxos operantes para os hospitais verticalizados, que é o caso aqui do nosso HU, os métodos e técnicas aplicados à pesquisa são embasados geralmente em algumas características. São elas ali, análise de benchmarks, que eu deixei até em preto aqui, né, em negrito, na verdade, para realmente frisar essa questão da importância do benchmark, porque quando eu vou projetar uma nova edificação, vou fazer de repente uma nova torre, eu vou projetar um novo hospital, a questão do benchmark de uma obra já executada, da questão da APO de uma obra já executada desse porte, né, que são obras relativamente caras, né, é muito importante na hora da gente fazer esse levantamento dos hospitais, certo? Então, o benchmark aqui fica realmente sublinhado em negrito aqui, né, para realmente trazer essa importância. Então, o benchmark é muito importante, além dessas equipes multidisciplinares. Então, aqui, análise de benchmarks de hospitais contemporâneos e complexos constantes nas literaturas nacionais e internacionais atuais. E análise dos principais requisitos legislativos e normativos que norteiam o projeto arquitetônico, como eu já tinha comentado com vocês. Então, a gente tem algumas normativas que eu vou falar na sequência aqui. Segundo aspecto aqui, investigações por meio de entrevistas com arquitetos e profissionais relacionados ao tema. E terceiro quesito, avaliação de benchmark do estudo de caso central por meio de aplicação dos instrumentos da APO. Então, a APO, nesse caso, casa perfeitamente com a construção, né, de uma segunda torre aqui do hospital universitário, né, problemas encontrados na torre existente para fazer com essa equipe multidisciplinar uma avaliação pós-ocupação e realmente demonstrar o que aconteceu
de bom, né? O que a gente pode replicar de repente lá dessa torre existente e o que eu tenho que alterar consideravelmente para deixar mais adequado lá essas utilizações. Aqui, quanto às normativas, nós temos lá a RDC 50, né, da Anvisa, que traz para nós lá as principais referências normativas para projetos de edifícios na área de saúde, a NBR 9077, de saídas de emergência em edifícios, né, edifícios de forma geral, que é importante para os edifícios de saúde, considerando que nesses casos ali de incêndio, os pacientes vão ter muita dificuldade para se locomover e sair lá dessas edificações. E a NBR 9050, né, que é a NBR de acessibilidade, para edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos também. Então, além de todas essas normativas, a gente tem todas as outras normativas, até mesmo da utilização, materiais que podem ser empregados lá na edificação. A setorização adotada, ela é constante lá na RDC 50. Então, a gente tem uma setorização já definida para ambientes hospitalares. E ela traz para nós algumas áreas aqui, como atendimento em regime ambulatorial e de hospital-dia. Então, seria um ambulatório. Atendimento em regime de internação. Atendimento imediato. Apoio logístico, apoio diagnóstico e terapia. Ensino e pesquisa, porque a gente tem muita questão, como nós temos inclusive o curso aqui de medicina, né, na UEPG, a parte de ensino e pesquisa está dentro do próprio hospital, então a gente tem salas de aula, salas lá para os próprios alunos e residentes, apoio administrativo e apoio técnico. Então todas essas áreas devem estar lá inseridas dentro de um bom projeto na área hospitalar. Como premissa também, entrevistas com arquitetos e profissionais relacionados ao tema. Por que eu falo arquitetos, né? Porque projetos complexos dessa forma, geralmente você vai ter lá que buscar conversar com arquitetos que já tenham trabalhado, porque não é um projeto tão simples, não é só uma simples residência ou até mesmo um bloco lá de salas de aula. É um projeto muito complexo realmente e tem muitas áreas para você verificar e atender às normativas. Então, a gente tem lá, nessas entrevistas, integração dos fluxos externos ao hospital com os fluxos internos. Então, eu tenho lá estacionamento, várias áreas que devem ser observadas. Incorporação dos fluxos hospitalares no programa de necessidades. Então, tem vários usos do próprio hospital que tem que estar no meu programa de necessidades. No projeto arquitetônico, nas alterações e ampliações do edifício e na contribuição do seu estudo para a elaboração de projetos hospitalares melhores. Então, a gente tem que se preocupar, inclusive, com ampliações da própria utilização do edifício. É muito comum a gente ter lá, em um edifício dessa forma, a gente ter variações da utilização. Cito aqui, durante a pandemia, a gente teve, né, no próprio hospital aqui universitário, vários leitos que não eram leitos lá de UTI, que não tinham características de leitos de UTI, ou espaços que não tinham característica de leitos, né, convencionais, tiveram que ser transformados lá em leitos, né, de forma emergencial para aumentar o número de atendimentos lá dentro do HU. Intersecções entre fluxos internos indesejáveis e ou desejáveis, também a gente tem muita interferência de fluxo dentro do hospital. Setorização física do hospital e dos deslocamentos internos também. Aí, quanto à avaliação do benchmark, como eu falei para vocês, da importância, ele permite que os fluxos operantes sejam subdivididos ali em 14 subcategorias. Então, nós temos lá categorias referentes a usuários, materiais, cadáveres e equipamentos. Então, lá em usuários, nós temos colaboradores assistencial, colaborador não assistencial, pacientes ambulatoriais e pacientes internados. Tem uma grande diferença entre ambulatório, onde é atendimento, né, ambulatorial, e o paciente que está internado, em internamento, acompanhantes e visitantes. Na parte de materiais, nós temos farmácia, roupa limpa, copa e nutrição, expurgo, roupa suja e resíduos, né? São todas as áreas que existem lá dentro do nosso hospital universitário. A parte de cadáveres também, né? O morgue lá do hospital. Equipamentos, né? Então temos lá equipamentos, terceiros e materiais de terceiros e grandes equipamentos lá de imagem, de repente para desinfecção dos utensílios lá do próprio hospital, né? A parte de expurgo também, certo? Então, espero que vocês tenham entendido e compreendido um pouco, né, sobre essas análises ali da parte de ensino, né, dos prédios institucionais e também da questão aí de prédios
na área da saúde, e trouxe para vocês alguns exemplos aqui, citei alguns exemplos lá do HO. Espero que vocês tenham aprendido, compreendido um pouquinho mais sobre a aplicação da APO e a importância aí da APO nesse tipo de edificação. Qualquer dúvida, tem aqui meu e-mail para vocês entrarem em contato, pode também conversar lá com os professores formadores, fico à disposição também, né? Me despeço por aqui e até a próxima aula.